Santilha, que se apresentará. O Rogério, ele é da TEM Telecom, ele está em São Caetano do Sul, está no negócio há 8 anos, é sócio proprietário e diretor comercial da TEM. Ele já foi sócio na Quality Boreal, área gráfica, sócio da Navona Mármores e diz a lenda que ele foi sócio também em vários outros locais. Tem vários outros negócios. Ele é cônjuge da Adriana, ele tem o filho Felipe e o João Pedro. O Felipe tem 26 anos e o João Pedro tem 11. Tem a Aisha, uma Lulu da Pomerânia de bichinho de estimação. A cidade de residência dele é São Caetano do Sul, ele mora lá há 51 anos. E ele tem como hobby, atividades de interesses, passeio em família, andar de bicicleta, cozinhar, tomar um bom vinho, viajar, andar de moto e reunir com os amigos. Acaba logo a pandemia, né, Rogério? Maior desejo, ver meus filhos bem encaminhados. Segredo de sucesso, ser verdadeiro e transparente. Uma excelente apresentação, Rogério, você tem 10 minutos. Bom dia a todos. Obrigado, Daniela, pela prévia aí da apresentação. Eu venho aqui hoje falar um pouco da TEM Telecom, né? Como se conectar de forma inteligente, tá? Dani, pode passar o próximo slide? É com você. A TEM Telecom atua há 12 anos no mercado, conectando pessoas e empresas com o nosso serviço. A gente somos uma operadora de telefonia STFC, de Serviço Telefônico Fixo Comutado. A gente é homologado pela Anatel, né, onde a gente tem a licença para poder operar como operadora de telefonia. Somos líder em inovação e prestadora de soluções incompletas em comunicação. Próximo slide, Dani, por favor. A TEM Telecom, hoje, ela opta toda a parte de estrutura tecnológica dela dentro de data centers, né? A gente não tem nada físico dentro do nosso escritório, né? Onde que a gente é situado na Alameda Terracota, né? Aqui no Espaço Cerâmica. Nós estamos localizados em data centers estrategicamente, né? Onde são 2 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sendo um aqui na cidade de São Paulo, outro no interior de Campinas e outro no Rio, né? Na cidade do Rio mesmo. Aonde somos interconectados com as operadoras, com as grandes operadoras, onde nós trocamos tráfegos de telefonia. Tá? Geralmente, como funciona esse sistema, né? Todas as operadoras trocam tráfego entre elas, porque nem todas conseguem atender todas as regiões do Brasil, pelo tamanho do nosso país. Então, algumas operam na região sudeste, outras nas regiões centro-oeste. Então, é obrigatório você trocar esse tráfego, né? Então, por isso que a gente fica dentro de data center por causa disso. E nós temos também um CLA de 99,5% aí para poder fazer um atendimento remoto quanto mais rápido possível, né? Tá? O próximo slide, Dani. Eu queria agora também falar um pouco, o pessoal conhecer um pouco mais da TEM, alguns serviços dos nossos cases, né? Porque toda vez que a gente fala no BNI, a gente sempre foca mais no PBX virtual, que é a nossa ferramenta que dá mais ênfase hoje no mercado, né? E eu vou falar item por item aí para vocês entenderem um pouquinho o que a TEM faz mesmo, né? Que a gente não tem só um único produto, né? A gente tem vários produtos aí que de repente podem ajudar aí os seus clientes, amigos, né? Empresas aí que necessitam do nosso serviço. O primeiro produto aqui que a gente sempre destaca, né? Que eu falei no BNI, é o PBX virtual, né? E a gente dá mais ênfase aí, que é mais conhecido por todo mundo hoje, por causa da pandemia, toda a situação que a gente vivemos hoje. O PBX Virtual, hoje, é uma das melhores formas para otimizar o serviço e a comunicação entre os seus colaboradores, clientes, onde você consegue ter uma mobilidade maior, né? E fora isso, com diversas facilidades que o PBX convencional não tem, né? A gente tem atendimento automático de URA, correio de voz, gravação de chamadas, salas de conferência, Siga-me e muitas outras coisas, né? Aí, para quem queira saber mais um pouco, aí a gente está disposto aí para poder dar mais explicação maior no final, caso alguém queira. O segundo produto que a gente tem é o E1 Digital. Tá? O E1 Digital, ele é um equipamento que a gente utiliza para interligar aqueles PBX
mais antigos, né? Que a gente fala analógicos e híbridos, né? Aquele PBX que fica lá na parede, na empresa do cliente, que ele não quer trocar a estrutura dele, a gente tem esse serviço para poder atender esse cliente também. Ele possibilita a conexão no PBX analógico e no híbrido, aquele sistema tradicional que tem a maioria das empresas para poder fazer essa transição de voz aí e de recebimento. Tá? Aí temos também nosso item do nosso case, que é o número virtual, tá? Que é nada mais é que você tem aí um número onde você consegue configurar ele em qualquer local, né? Você pode ter um número da região de Salvador, você pode ter um número do Rio de Janeiro e colocar esse número virtual para tocar aqui no escritório em São Paulo, através do sistema de PBX virtual, né? Ou qualquer tecnologia IP. A vantagem e diferença desse número da telefonia fixa normal é que esse número você recebe até 5 chamadas simultâneas. Você não precisa ter lá aquelas, nem a gente tinha antes, 10 linhas, contratava da operadora. Ah, mas eu preciso de 10 linhas, senão a linha vai ficar ocupada. Não. Hoje, um único número que você divulga, você consegue receber até 5 chamadas ao mesmo tempo nesse número. E dificilmente vai dar ocupado, né? Depois nós temos aí o que a gente faz, como a gente chama operadora, portabilidade, né? Você pode trazer teu número para a Tem Telecom, né? Sem problema algum. A gente atende com portabilidade nas grandes capitais, em quase todas, né? 99% das capitais. A gente consegue atender aí com número, fazer portabilidade ou com número virtual. Tá? Aí a gente tem também nosso produto, que é o 0800. O 0800 é uma linha direta entre seu cliente e a sua empresa, a custo zero para quem liga. Então, muitas vezes, o 0800 o pessoal gosta de colocar lá, porque muitas vezes o cliente não quero ligar, mas vou gastar, estou em outra região, é interurbano. Então, tem essa opção aí do número 0800. E também temos a opção do número 3003, que é o número nacional. Tá? O número único nacional, qualquer pessoa liga para a sua empresa se fosse uma ligação local. Ela está na região lá do Rio Grande do Sul, ela vai ligar para esse número 3003 como se fosse aí uma ligação local, sem problema algum. Ela vai pagar uma ligação como se fosse uma ligação local e não como interurbano. Também é bastante usado nas grandes empresas aí, tanto em laboratórios, empresas que geralmente têm saque, também é bem utilizado aí. Então, esses são os produtos aí que a Tem Telecom tem para oferecer, que a gente não dá ênfase, né, no BNI, mas também tem essas opções aí que, de repente, pode ser um dos canais também para indicar a Tem Telecom aí no nosso serviço. Próximo slide, Dani. Aqui nós temos agora o nosso case de sucesso, né, um dos cases de sucesso. É um fabricante de compressores, né? Essa empresa, ela precisava mudar de endereço e transferir as suas linhas telefônicas digitais. Só que nesse novo endereço que eles estavam indo, a operadora avisou para eles que não atendia a região com as linhas digitais e não tinha nenhuma outra operadora que atenderia também. Só que avisou isso faltando 2 semanas para o cliente mudar. Agora você imagina, você 2 semanas para mudar, com tudo preparado, e você vai chegar lá e falar, putz, não tenho telefonia. O que eu vou fazer agora? Vou deixar quem dá lugar onde eu estou? Eu vou deixar uma pessoa? Vou fazer um desvio? O que eu vou fazer pela demanda de ligação? Então, e ele ficou muito preocupado com essa situação e ainda falou, eu posso perder meu número, divulgado há 10 anos. E não estamos falando de região remota, não, estamos falando de região. Ele está aqui em São Bernardo e mudou para a região ali do zoológico, não é uma região qualquer, né? Vamos falar assim. Mas o que acontece hoje no mercado, a maioria das operadoras grandes, né? Que a dele é uma operadora grande do nosso país, né? Elas não estão mais atendendo algumas regiões devido a custo, que não vale a pena. As grandes operadoras elas estão deixando meio de lado. Então foi quando ele procurou a gente e a gente conseguiu solucionar o problema dele. Ele tinha um PBX Intelbras Digital, um equipamento, né, que é aquele que eu falei, e ele não queria investir numa migração para a nuvem, um outro equipamento qualquer. Ele queria utilizar o dele. Aí a gente orientou o cliente.
a contratar um link dedicado de internet, onde ele poderia trafegar tanto a voz e os dados, né? Ele podia fazer a voz e os dados, e aí a gente fez o quê? A gente conectou o nosso equipamento de um digital no PBX dele, ele portou o número para a gente e conseguimos atender ele sem problema algum. Aí ele ficou satisfeito, né, com o serviço, porque ainda por cima, se vocês olharem ao lado, vocês vão ver ali um comparativo, aonde a gente fez uma análise na telefonia dele, uma consultoria, quanto ele gastava com a operadora dele, né, antes da gente, e quanto ele ia gastar com a Tem Telecom. E ainda ele ficou mais satisfeito, porque ele conseguiu uma economia acima de 50%. Quem não gosta de economia, né? Falando em economia hoje, nesses dias de hoje, sempre é bem-vinda, né? Ele teve uma economia mensal de R$ 640 e uma economia anual de 7.695, aonde ele ficou super contente. Resolvemos o problema e conseguimos uma economia para a empresa. Certo? Dani, o próximo slide, por favor. Essa outra empresa, segundo case de sucesso, é uma indústria atacadista do comércio de insumos da região de Suzano. O cliente também precisava fazer uma mudança de endereço, mas no mesmo terreno, um terreno de 10 mil metros quadrados. Ele ia mudar num outro prédio mais ou menos de uns 1.000 metros de distância do outro. E ele também teve o mesmo problema com a operadora. Ele solicitou alteração da telefonia dele para o outro prédio, só que a operadora negou a ele essa alteração. Porque o que acontece? O cabeamento para puxar da onde ele estava nesse prédio até o que ele ia mudar, a distância era muito longa. E por ser uma tecnologia analógica também, ou uma tecnologia digital, o cabeamento não tinha como puxar, pois ia impactar na qualidade do serviço. Aí ele também ficou preocupado com toda a situação, que ele precisaria fazer essa mudança do sistema, do PBX dele, né? Gastar com cabeamento, com tudo, né? Aí a gente pegou, ele foi chamado também, ficamos lá dando informações para ele o que poderia ser feito. Nesse caso, a gente optou para ele para fazer uma migração toda da telefonia dele digital para a nuvem. Tá? A gente migrou para um PBX virtual, aonde ele conseguiria conectar com o prédio antigo, diferente da distância, pois se você conectando ele tudo via IP, né, ele tendo o link nos locais sem problema algum. Aí a gente portou tudo para a telefonia, para o PBX virtual. E a portaria, que ficava a mais ou menos 2 mil metros de distância ali do terreno, a portaria principal estava com problema também. Ele não tinha link de internet na portaria e também não queria contratar, por causa de custo, né, toda a viabilidade do negócio. A gente sugeriu para ele colocar um ramal no celular, no 4G, né, um ramal no celular para ele poder comunicar com os outros colaboradores, com os outros prédios, e foi isso que foi feito, resolvendo o problema com custo baixo. O celular a empresa já tinha, só fomos lá e configuramos um ramal para ele poder falar com toda a empresa. E se vocês olharem também no comparativo ao lado ali, a gente também aqui, geralmente quase todas as empresas, tá? A gente sempre faz essa consultoria. Para quê? Para ver se vai ser viável para o cliente ou não ele contratar a Tem Telecom. Porque a Tem Telecom ela tem um perfil há mais de 8 anos que a gente não faz contrato de fidelidade, né? Onde a gente simplesmente vai lá, faz toda a consultoria e não amarramos clientes para isso, para poder deixar o cliente bem à vontade. A gente sempre vende o nosso atendimento, o nosso suporte, para poder ser mais fiel possível com o cliente. Se vocês verem aqui, ele também teve uma economia um pouco menor, mas teve economia, mais de 40%. Tá? Ele teve uma economia mensal de R$ 366,36, né? E uma economia anual de R$ 4.396. Tá? Aonde, querendo ou não, ele saiu da tradicional, né? Da operadora tradicional, mas grandes também, e ainda conseguiu uma redução que é muito bem viável. Sendo pouco ou não, ele teve uma redução aí no custo de telefonia dele, aonde ele pode
reinvestir na área, ou ele pode reinvestir em outra coisa esse dinheiro que está voltando para ele, certo? Então, o porquê desse estudo, né? É aquilo que a gente fala, se o negócio não for viável para o cliente, né? A gente faz esse comparativo que vocês estão vendo nesses dois cases de sucesso, se não for viável, a TEM Telecom geralmente não força a fazer o negócio, porque tem que ser viável para as duas partes, tanto para o cliente como para a TEM Telecom, sendo totalmente transparente com todos, né? Dani, próximo slide. Aqui, como a gente pode falar, né? Para quem podemos referenciar a TEM Telecom, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Que a gente foca geralmente no BNI, né? Empresas que possuem dificuldade em home office para falar com seus colaboradores e clientes, empresas com dificuldade em levar seu número de telefone para um novo endereço, que foi o case aí que a gente mostrou de sucesso, né? Onde a gente resolveu o problema do cliente. Empresas que necessitam de uma maior gestão da sua telefonia, que muitas vezes o que acontece? O cliente, a empresa não necessita nem de mudança, nem de redução, ela quer inovar na tecnologia. Então, essa empresa também é bem vista para a gente, porque a inovação a gente fala em PBX virtual, né? Onde você consegue ter toda a sua gestão, tem todo o sistema dentro do PBX que a gente consegue fazer essa gestão para o cliente, né? Onde ele vai ter todas as ferramentas em mãos para poder alavancar seu negócio melhor. E embaixo também deixei alguns exemplos de empresas, né? Empresas de médio porte, escritórios de contabilidades, imobiliárias, escritórios de cobrança, call centers, clínicas médicas, são algumas opções. Mas é assim, isso é só algumas ideias, mas todas as empresas hoje, elas procuram operadoras que nem a nossa, da TEM Telecom, por quê? Porque ela não está contente com o atendimento com a operadora dela atual, ela não está contente com o serviço que estão entregando para ela. Muitas vezes vai pedir um suporte e fica 3 horas no telefone. Então, são empresas que podem ser referenciadas para a gente também, porque é o descontentamento do cliente com a operadora dele, certo? Dani, o próximo slide. Aqui, eu acho que eu deixo uma frase aqui do Padre Fábio Melo para vocês, onde eu acho que é o que está no momento, né? Que a gente precisa. É preciso construir esperanças, derramar nos espaços que habitam uma poeira de amor e sentimentos positivos. Reze, reflita, medite, faça caridade, busque riqueza espiritual. Mas tem tudo a ver. O Fábio falou agora há pouco, né? Referente à caridade, né? Ajudar os próximos. A Andréia também, para os velhinhos. Eu acho que isso é o momento, né? A gente pensar não só na gente, não só vender serviço, mas pensar também no próximo, né? Ter empatia aí com o pessoal que está precisando, tem necessidade. Certo? Próximo slide. Aqui tá as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, se quiser alguma informação referente a PBX virtual, sobre qualquer outro tipo de serviço, né? Pode entrar em contato com a gente, sem problema algum, que a gente vai poder orientar vocês ou o próprio cliente de vocês, caso tenha alguma dificuldade, até alguma coisa referente à telefonia que a gente possa ajudar, a gente vai sempre estar podendo auxiliar aí da melhor forma possível. Nosso site também e seguir a gente nas nossas redes sociais, se possível, certo? Eu queria aqui agradecer a todos pela atenção que colocaram aí para a gente nesse momento aí que teve para dar uma prévia da nossa empresa. E muito obrigado e um ótimo dia para todos. Obrigado, Rogério. Rogério, parabéns pela sua apresentação. Rogério parecia estar um pouco nervoso, mas depois ele deslanchou e tocou o barco aí, conduziu muito bem. E eu queria só fazer alguns destaques aqui da apresentação do Rogério, que são pontos assim que a gente percebe e o quanto de credibilidade ele passou. Então, você vê que ele fez comparativos, e diferente do que a gente vê em empresas de telefonia, ele tomou o cuidado de não expor o concorrente dele em nenhum momento.
Então, ele trouxe as questões de valores, ele trouxe a economia que ele conseguiria gerar com o projeto dele, mas ele não expôs em nenhum momento os concorrentes dele. Ele não quis falar, olha, eu sou melhor do que fulano, do que ciclano. Ele quis trazer aqui para a gente o quanto o trabalho dele foi importante. Ele trouxe estratégias comerciais, serviço de 0800, serviço de linha nacional, quanto isso pode servir como estratégia comercial e do seu próprio negócio. E como pode reduzir despesa, né? As economias ali, você vê, equivalem mais ou menos a um salário de um colaborador de nível A, entendeu? Que é com salário relativamente alto. E eu até brinco com coisas que o meu mentorzão lá do escritório que eu trabalhava, o Lourenço Valdez, ele sempre me ensinava, é o grande mentor que eu tive aí da minha carreira, e ele falava para mim que despesa é que nem unha, a gente tem que estar sempre cortando, né? E a Tem Telecom, ele pode gerar essa economia aí para vocês dentro do seu negócio. Parabéns, viu, Rogério, pela sua apresentação.